aqui, se eu for criar um buffer reader, por exemplo, para fazer alguma leitura do usuário, estou instanciando aqui o buffer reader. No construtor do buffer reader ele pede um... o que deu aqui? Escrevi errado. Beleza. Um new input stream reader, ele precisa desse objeto que precisa, por sua vez, saber de onde é que está vindo os dados. Então está vindo do teclado. Então aqui a gente criou um buffer reader para a gente poder ler do usuário, né? Então se a gente escreve uma mensagem para o usuário, qual o seu nome, e vai salvar os dados que o usuário me informou numa variável string chamada nome. No momento que eu vou usar o buffer reader ali, que eu vou ter essa entrada de dados, vai ficar com esse erro aqui, ó. Enquanto a gente não adicionar esse tipo de erro que pode acontecer, que é o de entrada e saída, aí o exception significa input, output, exception, ou seja, isso quer dizer que toda vez que o compilador vai ler do teclado, o usuário vai informar uma informação, ótimo, vai informar um dado ali para nós, pode ser que seja gerada uma exceção. Então sempre tem esse tratamento de entrada e saída. Quando vai entrar algum dado do usuário, pode dar algum problema. O problema que pode dar nesse caso é um erro de entrada e saída, que em Java é criado um objeto de exceção, que é dessa classe aqui, a IOException. Então, hoje a gente vai ver como é que a gente pode tratar esse tipo de erro, para que o nosso programa não termine abruptamente. Do jeito que a gente estava resolvendo era o quê? Adicionar a exceção à definição do método. Ou seja, na hora que a gente declara o método. A gente fazia isso aqui, né, para não resolver o problema por enquanto. A gente dava um throws aqui e dizia, ó, quem quiser usar esse programa exemplo aqui e for executar o main, pode ser que durante a execução aconteça, seja lançada, por isso que é throws, a exceção de entrada e saída. Então, isso quer dizer que eu não estou tratando o problema, mas se alguém executar esse código, pode acontecer esse problema aqui, tá? Eu vou forçar aqui um erro, só para ver aqui, ó. Eu vou forçar aqui o que aconteceria se o erro realmente, de fato, acontecesse. Meu erro. E eu estou lançando um problema aqui para quem for executar o código. Só para vocês verem o que acontece quando esse tipo de erro na vida real acontece. Né? Quando o cara vai executar e dá um problema na entrada dos dados do usuário. Vamos esperar ele compilar aí. Tá lá, ó. Ele estava executando o código normal. Aí quando ele chegou aqui, eu forcei, só para vocês verem o que acontece, que seja gerado um erro chamado meu erro. Cadê o... Beleza. Então, aqui ele está dizendo... Deixa eu ver se eu tô. Aqui ele está dizendo... Deixa eu mudar novamente aqui que eu perdi a janelinha. Ele está dizendo, aconteceu uma exceção na thread main, ou seja, no programa main, nesse cara aqui, no programa principal. O objeto criado foi o IOException, foi uma exceção de entrada e saída, que é do pacote de entrada e saída, de input e output, do pacote Java. Então, o erro que foi gerado aí, essa mensagem aqui fui eu que informei aqui, mas se fosse um erro padrão, ia vir uma mensagem padrão ali, e ele está dizendo em qual linha de código aconteceu, foi na linha 10, ó, o problema. Então, isso aqui é só para vocês verem o que pode acontecer. Nesse caso aqui, a gente não está tratando o erro, a gente está jogando o erro para quem chamou, e aqui, como ninguém tratou o erro também, foi jogado para a tela. Então, se a gente tivesse um programa de verdade aqui rodando, ele ia simplesmente fechar o programa e a gente não ia saber o que aconteceu. Então, a gente tem que sempre tratar o erro. É isso que a gente vai aprender a fazer hoje. Então, as exceções em Java, elas indicam algum problema ou algum comportamento que não estava sendo esperado ali. E o jeito de Java fazer isso é que, para solucionar esses problemas, ou o Java vai lançar uma exceção, um erro, por algum problema conhecido de Java, ou a gente pode lançar uma exceção, que nem eu fiz ali no throw new, quando a gente acha que tem um problema e alguém tem que tratar esse problema. Para ser criado uma exceção, eu tenho que instanciar um objeto da classe exception ou um objeto de alguma classe filha de exception.
Aquele exemplo que eu mostrei ali, o IOException, é um tipo de classe filha de exception. Então, aqui um exemplo bem clássico, que é o exemplo matemático no qual a gente não pode dividir por zero. Vocês já conhecem, estão cansados de saber desse problema da matemática. Então aqui a gente tem um exemplo, ó, aqui eu tenho o meu programa principal, né? Aqui em cima eu tenho uma funçãozinha, um método auxiliar estático que retorna um inteiro, recebe o numerador e o denominador como parâmetro de entrada e retorna essa divisão. Aqui no main, eu vou lá e vou fazer eu criei um scanner, podia ser o buffer reader, li um inteiro, li um outro inteiro, numerador e denominador, chamei a função ali de cima e passei o conteúdo dessas duas variáveis, salvei o resultado numa variável inteira e mostrei no final o que aconteceu. Então, se o cara for lá informar 100 para o numerador e 7 para o denominador, vai funcionar normal, ele vai retornar 14 para nós. Perfeito. Só que aqui pode ter aquele problema se o cara me passar o valor zero aqui para o 7. Então, se nesse caso, esse mesmo código, né, se a gente não fizer nada, ele passar 100, passar o valor zero, ele vai gerar essa exceção aqui. Como a gente não está tratando a exceção, ela vai ser jogada na tela, nosso programa vai terminar abruptamente, vai terminar naquele momento ali e não é o comportamento que a gente quer, né? Então aqui ele está dizendo, está acontecendo uma exceção no programa main, no método ali do main. O erro que está acontecendo é uma exceção aritmética, ó, é um objeto dessa classe aqui, Arithmetic Exception, que é do pacote Lang, que é do pacote Java. O nome padrão dessa exceção é divisão por zero, division by zero. Então, aqui ele está dizendo só quem chamou, ó, foi na linha 10, que foi chamado, que foi invocado pela linha 22, que é quando a gente chamou a função quociente aqui. Então, ele vai indicar para vocês informações sobre o erro que aconteceu. Essas informações vão estar encapsuladas dentro de um objeto de exceção. Para tratar isso, deixa eu botar aqui. Tá, isso aqui eu já falei. Muito bom. Para tratar isso aqui, a gente tem que... Bom, outro erro que pode acontecer, além desse de dividir por zero, é o usuário não ser muito esperto e botar um texto, por exemplo. Então, ele tinha que formar um número e ele informou um texto. Aí, o erro que vai acontecer é diferente. Ele vai terminar o programa no mesmo lugar, vai parar abruptamente, mas aí o erro que vai acontecer aqui é na hora da leitura, na hora que está chamando o next int. Então, o cara informou hello, em vez de formar um número, aí o tipo de objeto que vai vir de exceção é exception. A entrada de dados é um tipo diferente do que eu estava esperando. Ela é do pacote util também, e nesse caso aqui a gente não tem nem aquela mensagem padrão da exceção, mas a gente já sabe que o tipo de erro foi esse. Se a gente quiser, a gente pode tratar esse erro também para não terminar o programa. Então esse é um erro de leitura, aqui ele era um erro de matemático mesmo. Um jeito de resolver isso é especificar que nem eu mostrei lá naquele main no primeiro, ou seja, aqui eu estou dizendo, toda vez que alguém for chamar o método quociente aqui, ele pode ser lançada essa exceção aritmética. Isso significa que toda vez que alguém for executar esse método, ele já vai saber que tem que tratar esse problema aqui. Então, esse é um jeito de eu especificar já na definição do método que tipo de problemas que podem acontecer. E se a gente tiver mais exceções, a gente pode separar por um vírgula aqui e botar mais objetos exception que podem ser gerados a partir desse método. Lá no nosso programa principal, aqui é a parte mais importante dessa aula sobre exceções. O que acontece? Esse código aqui que está em azul é o nosso código tradicional que a gente fazia, né? Que é o código lá da divisão. Lia os dois números, fazia a divisão, salvava numa variável e mostrava o resultado. A diferença é que agora eu fiz uma repetição aqui, ó. Botei um do e um while para verificar se eu tenho que continuar na repetição ou não. Por quê? Pode ser que o cara vai me informar um valor zero aqui ou vai me informar um texto. Então, eu fiz essa variável lógica aqui, um boolean, só para ficar testando isso. Aqui o que eu estou fazendo? Se eu chegar no final aqui nessa linha, significa que não deu erro nenhum aqui na execução do código, e aí ele realmente tem que sair da repetição. Se acontecer, ele vai executar a divisão, né? E deu uma exceção, seja de
Só pra mim que o senhor travou? Pra mim Não, também. Voltei.
Oi, pessoal, tá me ouvindo? Oi, Sor, estamos te ouvindo. Tá um pouco travadinho pra mim. Beleza. Então, deixa eu ver, onde é que a gente parou aqui, hein? Onde vocês estavam vendo? Deixa eu ver aqui. Tava em qual slide? Alguém sabe me dizer aqui? Tem que transmitir, só vai passando que a gente lembra daí. Acho que foi logo quando tu começou a falar de try. Tá. Tá, aqui essa parte dos dois tipos de erro aqui, que era o erro de leitura e o erro de divisão por zero, vocês viram? Sim. Sim. Tá, beleza. Vou vir desse slide aqui, então. Eu acho que aqui já... Essa parte aqui do... Só não tá apresentando. Ah, verdade. Novo normal aí. Pera aí. Bom, gravando tá, né? Tá, beleza. Então, voltando aqui. Acho que esse slide aqui, ó, do... Esse aqui eu não sei se vocês pegaram. Esse sim, senhor. Tá. Eu lembro desse. Então a gente tem, eu falei aqui um pouquinho sobre os dois tipos de erro, né, que do exemplo aqui, que a gente podia dividir ou por zero e aí a gente tem um erro matemático, ou o cara nos informar uma informação inválida, né? Então o cara tinha que me informar um número e informar um texto, então aí eu não posso fazer uma divisão por um texto. Então sempre que a gente tiver um método que pode gerar algum tipo de erro, a gente pode dizer na declaração do método o que acontece aqui. Então, sempre que eu for executar esse método aqui, se eu botar aqui na definição que ele pode lançar, essa palavra reservada froze é para isso, ele pode gerar esse tipo de erro aritmético aqui. A pessoa que for usar o método quociente já vai conseguir ver que, ó, se eu for usar o quociente, eu vou ter que tratar esse tipo de problema aqui. Então, é isso que a gente fazia lá no nosso main, a gente dava o froze, aí o exception, só que como a gente já estava no main, ninguém tratava esse erro e era jogado na tela para nós, né? Agora a gente vai ver como é que a gente trata esse tipo de erro aqui. Então, aqui está o slide da aula sobre exceções. O que acontece aqui, pessoal? O código que a gente fazia antes é o em azul. Ó. Esse é exatamente o código que a gente estava fazendo, tirando essa linha 32 aqui que eu vou explicar na sequência. Então, aqui a gente pediu um número, pediu um outro número, chamava o método quociente para fazer a divisão, escreveu o resultado e era isso. Só que como esse método aqui pode gerar exceções, a gente envolveu ele, colocou ele dentro desse bloco aqui de instruções, que é o do try. Try em inglês significa tentar. Então, sempre que a gente tiver um código que pode gerar uma exceção, a gente coloca ele dentro de um try, que é o que a gente está fazendo aqui. E caso ocorra algum erro aqui, ele vai ir para um desses caras aqui. Ó. Eu posso ter quantos catches eu quiser. Então, o que acontece? Se esse meu código aqui gerar uma exceção desse tipo, eu vou criar um catch para ele. Se ele já pode gerar uma exceção desse tipo aqui, eu vou criar um outro catch para ele. É como se fosse um switch case da vida, né? Então eu posso ter vários erros possíveis para o mesmo código. O que acontece aqui? Na prática, então. Se eu estou lendo aqui, né, li um número, vou ler o segundo número e o cara vai lá e informou um texto. Se formou hello, ou escreveu 8, em vez de botar o número 8. O cara não é muito esperto. Então o que acontece? Quando ele chega aqui e informa um texto, ele para de executar aqui, dá o erro. Essa exceção me gera, o Java mesmo me gera um objeto de erro, que é do tipo input mismatch exception. Ele para de executar aqui, não chega na linha 29, vai para cá, e aí aqui eu recebo um objeto ó, desse tipo, com a exceção, e faço o tratamento que eu quiser aqui dentro. Então, aqui nesse caso, eu estou só mostrando o erro que aconteceu e estou dizendo para o cara que ele tem que informar inteiros. Esse next line aqui é só um problema aquele do scanner, que ele pula uma linha, então isso aqui vocês podem desconsiderar, se a gente usar buffer reader não precisa de nada disso aqui. Então aqui ele está mostrando, ó, deu um problema, só que eu quero que o usuário tente novamente. Então por isso que eu envolvi todo o meu código dentro de um do while aqui, e aí eu estou usando esse boolean para isso. Se em algum momento ele chegar aqui, nessa linha 32, ele conseguiu executar tudo, não gerou erro nenhum, e aí ele vai conseguir sair do while. Caso contrário, se der um erro aqui, ele vai vir para cá, e se der um erro aqui na hora de dividir, quando é que vai dar um erro aqui? Quando o denominador for zero. Então, se ele chegou aqui e informou dois números,
e o denominador for 0, aqui ele vai dar erro e vai vir para cá. Então ele vai parar de executar na linha 29 e vai vir para o cat aqui e vai mostrar o erro e vai dizer, ó, tu não pode dividir por 0. Se der esse problema, ele vai vir para o while, vai voltar de novo, vai pedir os dois números. Se o cara fizer tudo correto, informar os dois números certos, sem ser o segundo zero, ambos números, tudo perfeito, ele chega no quociente, vai para o método, calcula a divisão, tudo certo, salva em result, mostra esse resultado para o usuário, chega aqui, põe falso no continue loop, vem para cá, sai do laço de repetição e termina o nosso programa. Então, a dinâmica de tratamento de erros em Java é essa. Todo código pode gerar exceções ou erros, vão estar dentro desse bloco de instruções try. Cada exceção que pode ser gerada dentro desse bloco aqui vai estar com o catch. Então, eu vou ter um catch para cada tipo de erro que pode ser gerado dentro daquele trecho de código. Uma observação importante. Não vou botar todo o meu main dentro de um try catch. Né? Eu tento especificar só o trecho que pode gerar mesmo aquele tipo de erro, para não ficar um negócio meio confuso. E então, aqui que eu notei que eu tinha caído aquela hora. Perguntas, pessoal. O que vocês não entenderam dessa parte aqui? O que está confuso nessa parte do try catch e do tratamento de erros aqui de Java? Para mim saber quais erros são possíveis, eu tenho que ir testando, assim. Vai depender muito do caso, tá? Então, por exemplo, quando for um método que eu, algum outro programador, tipo, se eu estou trabalhando em minha equipe, né? Ou se eu definir que pode gerar algum erro, alguém chegou. Ele vai ter que estar especificado ali no método. Ou seja, ele vai ter que estar definido aqui, ó. Cadê o exemplo? Aqui. Ele tem que estar definido aqui. Se for várias exceções, tem que ter vírgula e outras exceções. A gente não vai saber tudo que é exceção de core. Tem algumas exceções que são obrigatórias a gente tratar, que nem a do buffer reader lá, a do IO exception. Outras não são, que nem essa do arithmetic exception, por exemplo. Mas assim, o importante de vocês, não precisam se preocupar com isso, porque tem muitas exceções possíveis e cada uma vai ser diferente. O importante é entender o mecanismo, como é que funciona. Então, vocês podem ver, se a gente entrar no site do Java, lá tem 50 mil exceções possíveis. É importante entender só como é que funciona e se a gente estiver trabalhando com, por exemplo, a gente vai trabalhar com arquivos na sequência. Então, a gente vai ver que vai acontecer erros parecidos com o que a gente faz quando a gente usa o buffer reader, por exemplo, para ler. Então, aqui o importante não é tentar decorar as exceções que podem ter, tudo que pode acontecer. O importante é só ter uma ideia geral de como é que funcionam as exceções. É mais por aí. Sora, por que ele no cat tu escreveu 2 vezes o erro? Aqui, tu diz? Isso. Não, ali em cima. No primeiro aqui? cat. Tá. Isso. É que aqui, ó, o que acontece? Quando eu venho pro cat aqui, é porque deu algum problema lá em cima, ele parou de executar e veio para cá, né? As informações desse erro vêm num objeto dessa classe aqui, ó, nesse exemplo, e o nome desse objeto eu coloquei assim, mas pode ser qualquer nome que tu quiser aqui. Se eu quiser escrever abobrinha aqui, ó, não tem problema. O importante é ser o tipo da classe correto e o nome da variável que eu quiser usar aqui dentro. Então, eu não criei esse objeto, mas ele vai vir, ele está pronto. Então, deu problema nesse caso aqui de o cara informar um texto, o próprio scanner vai dar o erro, porque eu usei o método nextInt, né? Então, lá dentro do nextInt, que era para ler o inteiro, ele lê uma string. Aí ele vai gerar o erro para nós, esse erro vai vir como um objeto para nós. E esse objeto está dentro dessa variável aqui, ó. Então, esse nome aqui vocês podem definir como vocês quiserem. O importante é saber o tipo de objeto que vem ali como parâmetro. É como se alguém tivesse chamado uma função de erro, digamos assim, e te passado o problema. É igual a banco de dados. A gente fez isso em banco de dados. Tem muitas similaridades. Em formulários. Aí tem até formas de descobrir mais coisas a partir desse objeto, tá? Mas eu não vou passar aqui agora para não confundir a cabeça de vocês. Tem como descobrir a linha que deu problema a partir desse objeto, o nome da classe, tem um monte de informações possíveis, né? Quem invocou o método antes, tem várias coisas que dá para... Mas o importante aqui é saber que a gente pode tratar. Tratando o problema aqui, o nosso programa não vai terminar do nada, assim, e sem saber o que aconteceu.
Então aqui a gente está conseguindo tratar para não dar o problema e a gente, nesse caso aqui, pedir para o cara de novo um novo número para ler. Mais alguma pergunta aqui, pessoal, por enquanto? Aqui, e de novo, isso aqui é só para vocês terem ideia de como é que funcionam erros em Java e o tratamento deles, né? Para não ficar um negócio meio jogado lá, começarem a usar. Mas não é algo tão que não vai mudar a vida de vocês. É só um jeito que Java criou para tratar problemas dentro do código. Agora, a segunda parte da aula, a gente vai fazer aquela persistência de dados. Então, a gente vai burlar um pouco, não vai usar banco de dados. A gente pode tem duas opções aqui, tá, para salvar informações. Ou a gente salva os dados em texto claro, que nem como se a gente tivesse pego um editor de texto, aberto um novo arquivo TXT e escrito os dados que a gente quer lá, e aí depois mas isso feito via código, né? Ou o nosso programa vai lá e depois vai abrir esse arquivo texto e vai ler. Embora isso seja um pouco simples quando a gente estiver trabalhando só com texto, né? Eu quero salvar alguma informação. Só que se a gente for salvar várias informações, objetos, dados de objetos, né? Atributos, o mais fácil para nós é trabalhar com um arquivo binário. No caso do arquivo binário, a gente não consegue abrir esse arquivo em um editor de texto e editar ele se a gente quiser mexer nele fora do programa. Mas o fácil do arquivo binário é que a gente salva literalmente o objeto inteiro lá. E a gente consegue ler todo esse objeto já prontinho para nós. O jeito até mais simples de fazer no caso do código de vocês não é salvar objeto a objeto. É ter, no caso de vocês vão ter um array list de livros, né? Vocês podem salvar no arquivo binário o array list inteiro. Vai ser um objeto só que dentro desse array list, desse objeto, ele vai ter toda a lista de livros de vocês. Então, se vão salvar lá o array list, ler o array list, está pronto, não precisa fazer nada. Se vocês trabalharem com arquivo texto, dá muito mais trabalho, porque vocês vão ter que trabalhar em cima do texto que está salvo, vão ter que ver algum jeito de salvar essas informações, como salvar, se vão usar ponto e vírgula para diferenciar uma informação da outra, se vão usar vírgula. Então, eu aconselho vocês depois, no final dessa aula, quando tiver que fazer a atividade, usar arquivos binários. Mas quem quiser usar arquivo texto também não tá proibido. Então, aqui, ó, a gente vai ver primeiro. Eu vou falar um pouquinho dessa classe file. Ela é usada para a gente conseguir informações, propriedades dos arquivos. Depois a gente vai ver como é que a gente salva informações em arquivos, como é que a gente salva os dados e como é que a gente busca esses dados, recarrega esses dados que estão salvos. Como é que a gente lê eles. Então, sempre que eu quiser obter informações de qualquer arquivo texto, ou arquivo binário pode ser também, qualquer arquivo do nosso computador, a gente pode instanciar um objeto file, aqui eu chamei de F, criei um novo objeto da classe file, e aqui eu passei o nome do arquivo que eu quero testar. Então, esse objeto F aqui, eu posso a partir dele chamar uma série de métodos para descobrir se eu tenho permissão, por exemplo, para leitura nele, se eu tenho permissão para escrita, se ele existe de fato. Ele vai sempre retornar boolean nesse caso aqui, né? Um verdadeiro ou falso. Se ele existe lá, porque eu posso botar todo o caminho aqui. Se eu não botar o caminho completo do arquivo, ele vai procurar onde está o meu programa agora, na mesma pasta. Então, se o arquivo existe se ele já foi criado antes, se ele é um arquivo, se ele é um diretório, posso pegar o caminho completo do C dois pontos, no caso do Windows, lá até chegar no arquivo. Posso pegar o nome dele, que eu já botei ali mesmo, o caminho só, até chegar no arquivo, quem é a pasta, onde pertence esse arquivo aqui, o comprimento dele em bytes, o tamanho dele em bytes, a última vez que ele foi modificado. Se for um diretório, eu posso pegar a lista de arquivos que tem dentro desse diretório. Então, eu consigo descobrir muitas informações a partir de um objeto file, de um arquivo que eu tenho no meu programa, no meu computador, desculpa. Aqui um exemplo, ó. Então aqui eu estou criando uma pasta, file C2 pontos, quero obter informações do C2 pontos, daquela pasta raiz lá do Windows. Aqui eu quero descobrir dentro da pasta C, então estou passando como parâmetros, é um jeito de fazer, tá? O arquivo io.txt, então eu peguei e praticamente disse, se eu quisesse só criar um new file com C2 pontos barra io.txt, ia funcionar também. Aí aqui eu usei um método bem interessante que é o create new file, ou seja, ele tá, a partir daquele objeto, ele está criando de fato um objeto novo.
Então agora vocês já conseguem criar objetos de texto no computador de vocês, conforme vocês quiserem. Esse aqui é um jeito de descobrir o caminho para onde ele está. Aqui eu consigo testar se existe o arquivo mesmo, lá dentro. Posso deletar esse arquivo, ó. Então file.delete, e ele vai me retornar um verdadeiro ou falso se ele conseguiu apagar. Então, você já consegue fazer um vírus aqui, ó. Dá para apagar todos os arquivos do computador aqui, ó, só com esses códigozinhos aqui. Então, sempre que vocês quiserem fazer obter informações de um arquivo ou pasta, ou criar um arquivo novo, verificar se ele existe, ou apagar um arquivo, dá para fazer tudo isso através só desse objetinho file e já conseguem fazer qualquer coisa nesse sentido. Passando dessa fase, a gente pode salvar dados em um arquivo. Aqui eu vou mostrar como é que a gente faz com Object Output Stream, com essa classe, para salvar um objeto mesmo, ou um ArrayList, ou o PrintWriter, que é um jeito de salvar texto. Então, aí em arquivo texto, né? A gente tem essas duas possibilidades. Vocês vão ver que esse cara aqui é bem parecido do jeito que a gente escreve na tela. Então, em vez de escrever na tela, vai ser redirecionado para um arquivo texto e vai ficar salvo. Aqui, só como exemplo, então, a gente tem a pessoa, que é o objeto que eu quero salvar as informações. Então, ele vai ter, no exemplo aqui, né? Eu tenho um nome, idade e sexo. Tenho um construtor que não recebe nada, get set das informações. Aqui, importante, tá, pessoal? Se vocês forem trabalhar com arquivo binário, ou seja, eu quero salvar o objeto lá dentro do arquivo binário, eu preciso escrever essas palavrinhas mágicas aqui, ó. Implements serializable. Eu preciso fazer isso somente na hora de declarar a classe do objeto que eu quero salvar. Você não precisa se preocupar com isso por enquanto. No próximo módulo a gente vai aprender o que significa isso aqui, o que é uma interface aqui, o que a gente está implementando. Mas aqui basta escrever isso e vai funcionar na hora que a gente for salvar o objeto lá dentro. Se a gente não colocar essas duas palavras aqui, ele não vai salvar do jeito correto e vai dar erro. Então eu tenho a minha classe que representa a pessoa que eu quero salvar. Aqui um exemplo, então. Então eu quero salvar dois objetos. O Zé e a Maria, que eu criei aqui, ó. Criei os dois objetos. Aí aqui eu estou usando o try-catch, por quê? Porque pode dar um erro de entrada e saída. Sempre que eu for trabalhar com arquivos, ele vai normalmente poder dar um erro de entrada e saída. Então aqui eu criei um file para o meu arquivo binário. Não precisa ter essa extensão bin, tá? Eu botei só para ficar representativo. Mas a extensão aqui é o que menos importa no caso do arquivo binário. Aqui eu estou testando se o arquivo existe. Se ele não existe, eu estou negando aqui, né? Então, se ele não existe, eu estou criando ele do zero. Se ele existe, ele vai pular o if e vai vir para esse código aqui. O que é esse try aqui, ó? Quando vocês forem trabalhar com arquivos, eu aconselho a vocês fazerem dessa forma aqui. Por quê? A gente poderia fazer o try-catch normal, que nem a gente já fez aqui no exemplo. Mas aí, quando a gente trabalha com arquivos, se a gente faz o try já dentro desse parênteses, criando os dois objetos para a escrita, eu não preciso fechar o arquivo depois. Automaticamente em Java ele vai ser fechado. Então ele vai escrever as informações que eu quero e vai fechar automaticamente. Então vai ser sempre assim, quando forem salvar arquivo binário. Try, abre parênteses, aqui no final vai fechar o parênteses. Aqui dentro eu posso separar por ponto e vírgula, quantos comandos eu quiser fazer para criar os objetos. Então aqui eu quero criar esse cara aqui, né, o Object Output Stream, para poder salvar os objetos. Então eu tenho que instanciar ele, só que como parâmetro de entrada do construtor desse cara, ele precisa receber um File Output Stream. Então eu tenho que criar esse cara antes. E como parâmetro de entrada desse cara, eu tenho que receber o file que eu criei antes. Então passo o file para o File Output Stream, passo o File Output Stream para o Object Output Stream. Aí eu tenho esse cara aqui em mãos, e aí eu posso usar o método writeObject e salvar o meu objeto lá dentro. Então, salvei o objeto, está salvo, perfeito, não preciso fazer mais nada. Quando eu abrir esse arquivo binário através de código, vai estar salvo lá o objeto, eu consigo recarregar ele todo e acessar todas as informações, métodos e atributos que eu tenho lá dentro do objeto. Então, aqui eu salvei os dois objetos. Se vocês tivessem um ArrayList, só dava um writeObject da variável que tem o ArrayList e está salvo todos os livros que vocês têm cadastrados. Aqui eu só fiz uma informação lá, mostrei para o usuário os dados que foram salvos, o toString dos dois objetos. Perguntas aqui por enquanto, pessoal? Sora, no primeiro try,
Quando tu botou arquivo.bin, eu não entendi por que tu botou dentro do... Bin? Não, o arquivo.bin, tipo, tudo Ah, dentro... esse é o nome do arquivo que eu quero salvar. Então, assim, ó, é o nome que vai fisicamente estar lá no computador, no teu projeto. Ah, Então, tá. o que acontece aqui, ó? No exemplo que eu tenho aqui, ó, fisicamente, essa aqui é a minha pasta do meu projeto, né? Então, lá dentro vai ter um arquivo lá mesmo. Vai ser criado um arquivo .bin nesse caso aqui, ou um arquivo .txt que vai ser o próximo exemplo. Então, eu, através do código, eu estou gerando um arquivo para ficar salvo ali as informações. Ah, tu que colocou que tem que ser esse nome. Isso, é isso aí, eu Ah, que defini. entendi. Eu que defini aqui, o que eu quis dizer assim com o bin é que assim, esse bin não precisa ser bin, tá? Pode ser, não interessa muito a extensão. Porque a gente Tá. nunca vai abrir esse arquivo se não for pelo código aqui. Uhum. O único que tem que se preocupar é com TXT. Aí texto tem que ser TXT mesmo. Tá, e tudo tu tá, pra ser salvo, tu tá colocando no try. Isso, esse try aqui, ó, ele tem que ter aqui, porque quando a gente for usar file, ele pode gerar problemas ali. Porque eu tô tentando gerar um novo arquivo, né? Então eu através do código, tô criando um arquivo lá físico no computador. Então, por exemplo, se eu não tiver permissão para criar o arquivo, digamos que eu não seja administrador, eu estou numa pasta que tenha que ter essa permissão. Aí ele vai dar erro. Então, por isso tem que ter o try catch ali. Ou se o arquivo não existe e eu já tentar fazer alguma coisa com o file antes, vai dar erro também. Então, por isso que tem que ter esse try aqui de fora. Sora, eu não entendi direito o segundo try. Tá, esse try aqui de dentro, o que acontece? Deixa eu aqui ir para o código aqui do exemplo, tá? Deixa eu ver aqui. Exemplo de arquivo, escrevendo arquivo binário, beleza, estou aqui. Então, assim, ó, eu poderia fazer desse jeito aqui, ó. Vamos esquecer um pouco aqui, opa. Se eu tirar, vamos fazer o seguinte. Como a gente já tem esse try de fora aqui, né? Vamos dizer que eu vou esquecer isso aqui, ó. Vou fazer isso, tá? Esses caras aqui tem que estar dentro do try catch, né? Como a gente já tem esse try de fora aqui, perfeito, vai funcionar. Não vai dar, se der algum problema aqui, ele vai vir para cá também. Tudo bem. A única vantagem de fazer daquele jeito que estava antes é que eu não preciso fazer isso aqui, ó. Se eu fizer desse jeito, eu preciso fazer esses dois comandos para fechar o arquivo de fato. Porque enquanto eu não fecho o arquivo, ele não salva as informações lá. Então, daquele jeito que eu tinha mostrado antes aqui, o próprio Java já faz para mim. Essa é a única vantagem de usar aquele modo que eu tinha mostrado antes. Mas dá para fazer dos dois jeitos. Se eu já tenho um try catch e quero eu fechar os arquivos aqui, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas se eu não quiser me preocupar com isso, aí eu posso botar esse código aqui dentro de um try. Esse try é um pouquinho diferente, né? Mas dentro desse try aqui, aí automaticamente ele já fecha para nós o arquivo quando ele chegar aqui nessa linha 29. Essa é a única diferença é o uso desse try aqui. Certo. E eu não entendi também que tu criou, ali logo depois que tu criou esse segundo try, tu chama uma classe, tu cria um objeto, né? E aí tu passou um parâmetro para ela, não entendi muito bem o que ela faz. É que assim, ó, esse cara aqui é o que a gente tem que criar para salvar, né? É ele que a gente precisa para depois chamar esse método, que esse método é que salva o objeto lá dentro do arquivo. Só que o parâmetro de entrada desse construtor aqui, ó, é um objeto desse cara aqui. Então eu preciso criar ele antes, ou seja, aqui eu instanciei ele. Só que para criar ele, eu preciso, como parâmetro de entrada dele, eu preciso de um file. Então é a mesma coisa se eu tivesse feito isso aqui, ó. Fica mais confuso ainda, acho, né? É isso. Ou seja, e se eu quisesse fazer mais confuso ainda, poderia fazer isso. Ó, eu fiz isso na realidade. Na prática, eu fiz isso aqui. Criei o OS, instanciei o Object o construtor dele precisa de um objeto desse, e o construtor desse cara aqui precisa de um file. E o construtor do file precisa do nome do arquivo, que é uma string. Então, na prática, eu fiz isso. Eu só dividi isso em partes para não ficar tudo num negócio só, né? Mas é só para mostrar o que cada um desses caras precisa.
Então isso aqui vai ser meio fixo. Vocês vão sempre ter que criar um file com o nome do arquivo de vocês binário. E para salvar tem que criar um file output stream que recebe como parâmetro aquele file que eu criei antes. E para salvar de fato, preciso do object output stream que recebe como parâmetro um file output stream que eu criei antes. Não sei se eu te respondi. Sim, senhor, entendi. É só uma coisa que vai dentro da outra, né? Como se fosse encaixando uma série de peças ali. Mais alguma questão por enquanto, pessoal? Sor, e se fosse a gente, ali no write object, a gente quisesse colocar um array? É da mesma forma. Então, por exemplo, se tu tem array list, abre e fecha de livros, né? E o nome do array list é minha lista, sei lá. Ali, em vez de ser Maria ou Zé, vai ser minha lista. E é isso. Tá. É só isso. É bem direto, assim, bem Ah, tranquilo. bom. Então tá bom. O bom disso aí é que tu salva a lista inteira. Não precisa se preocupar de salvar um a um. Mexe Sim. na lista, altera a lista, salva a lista de novo, sobrescreve lá a lista que tinha antes, tá tudo certo. Ah, perfeito, então. Eu posso mexer com arquivo texto também. Então, essa aqui é uma outra forma de trabalhar com arquivos, né? Vocês vão ver que até aqui é bem parecido. O que muda é a extensão do arquivo só. Aí, na hora de salvar, mudam as classes. Então, eu preciso criar um file writer a partir do meu file. Preciso criar um buffer writer a partir do file writer. E preciso criar, finalmente, um print writer a partir do meu buffer writer. Então, eu vou criando um dominó ali, né? Vou criando um dentro do outro. Finalmente, eu vou ter o meu cara aqui. O jeito que eu fiz para salvar é usando esse método println, é exatamente o método que vocês usam para escrever na tela, né? É basicamente a mesma coisa, só que em vez de escrever na tela, em vez de ser system.out.println, vocês vão botar o printwriter.println. Então ele vai jogar no arquivo .txt. Ele vai escrever o que eu estou pedindo aqui. Então nesse caso eu chamei o toString dos dois objetos. Então do jeito que está o toString aqui, não está aqui no código, mas tudo bem, mas tem implementado lá o toString, que é a representação textual do meu objeto, ele vai jogar exatamente assim no arquivo texto. Então aqui só para mostrar para vocês, não ficar tão abstrato assim, o arquivo binário eu não consigo nem enxergar, ó, se eu tentar abrir fica um negócio bizarro aqui que eu só consigo, tem alguns trechos de texto aqui ó, que dá para ler, mas como ele é binário eu não consigo editar ele só abrir no editor de texto, mas no caso do arquivo texto, aqui ele vai executar, ó, ele salvou esses dados aqui, os dois objetos, e aí se eu abrir o arquivo texto, tá lá, ó, do mesmo jeito que foi feito no meu toString, da pessoa. Cadê o toString aqui? Tá aqui, ó. Esse era o jeito que eu pedia para retornar a representação textual dos meus atributos, desse objeto. Ele jogou para cá e jogou no meu arquivo texto. É como se eu tivesse pego o arquivo e eu digitado, né? Pessoa, nome, não sei o que é. É a mesma coisa. Só que eu fiz isso através de código. O problema disso, para salvar é tranquilo também. O problema disso só é na hora que tu tem que ler a informação, né? Porque aí tu vai ter que reconstruir o objeto de novo. Vai ter que ler essas informações, quebrar as informações em partes, com o método split de string, e depois criar o objeto, instanciar o objeto. Com o binário, tá pronto. Só leio, tá pronto. Então, por isso que eu indico usar o binário no trabalho de vocês. Aí. E para ler as informações, se for binário, eu uso essa classe. Se for texto, eu uso essa classe aqui. Para ler um arquivo binário, é bem parecido com o que a gente já fez para escrita. Então aqui eu só vi se ele existe, o arquivo, para não dar problema, né? Se ele existe no disco. E esses são os dois objetos que eu preciso instanciar a partir do meu file. O método que eu uso é o readObject. Então a gente usa o writeObject para escrever. Eu uso o readObject para ler. Como ele é genérico, ele pode escrever qualquer tipo de objeto ali, eu tenho que botar esse cast aqui, ó, entre parênteses, eu tenho que dizer que tipo de objeto que é. Então, nesse caso, eu estou escrevendo um objeto pessoa, estou lendo um objeto pessoa, aqui vai ser o tipo de objeto que eu li. No caso de vocês, se vocês forem lá salvar um array list, em vez de pessoa aqui, vai ter array list, menor, livro, maior, para dizer que eu salvei o array list inteiro. E eu estou lendo esse array list inteiro. Se vocês forem salvar livro a livro, aqui vai ter livro. E aí eu salvo isso numa variável do mesmo tipo. Nesse caso aqui eu vou ler a Maria e o Zé na mesma ordem que eu escrevi. E estou mostrando na tela.
Como a gente faz essa declaração, esse cast aqui, a gente tem que ter esse catch para caso a classe seja diferente. Isso aqui significa que se o cara lê um objeto, mas lá dentro está salvo o livro e eu li pessoa, eu tentei ler pessoa, por isso que eu escrevi pessoa aqui, ele vai vir para cá. Então, se tem pessoa lá dentro, tudo bem, aí não vai dar erro nenhum, ele vai terminar o código, vai funcionar normal. No caso, alguma pergunta aqui, pessoal? Ficou claro ali o jeito de usar? Se der erro, no caso desse seu código aí, ele não repete. É, O programa acaba. nesse caso aqui ele só vai mostrar o erro e vai parar. Tá, daí isso a gente não pode deixar acontecer. A gente tem que, Aí, continuar. isso aí depende do programa. No caso de vocês, por exemplo, vocês já vão estar num laço, né? Do menu lá. Então, até não precisa se preocupar tanto com isso, porque vocês podem mostrar o erro, ó. Aconteceu esse erro aqui nessa hora, mas ele vai voltar e vai continuar no laço de repetição aquele, né? Do menu. Então, vocês já vão ter isso, né? Então não tem grande problema. Aqui é como um exemplo simples aqui, eu só estou só mostrando o que acontece. Né? Mas eu poderia botar esse código aqui dentro do while ali e ficar testando, né? Aí enquanto não dá problema, por exemplo. Beleza? Beleza. Então aqui, só para terminar, vocês já viram que o código aumenta um pouquinho. Ó. Esse é o problema do arquivo texto. É hora de ler. Então aqui eu estou lendo o arquivo texto que eu salvei, vendo se ele existe, criando o file reader e o buffer reader para poder ler ele como texto. E aqui eu criei duas variáveis auxiliares. Um para ler a linha inteira e a outra para ficar salvando o que eu li dentro de uma variável que é o que eu vou ter como texto final. Então, a função que a gente usa é o readline, parecido com o que a gente faz para ler do teclado. Né? Então, aqui eu leio, ele salva numa string aqui. Enquanto eu tiver uma linha, é isso que faz esse teste aqui, ou seja, esse do while aqui é para ficar lendo linha a linha. E aí, cada linha que eu leio, eu vou concatenando nesse texto, vou agrupando e vou salvando no texto, para depois eu mostrar, o meu texto lido é tal. Se eu fosse querer reconstruir os objetos, aí eu ia ter que trabalhar em cima desse texto lido. E dar um pouco de trabalho, né? Por isso que eu sugiro usar o arquivo binário lá na versão final de vocês, do trabalho. Então, para finalizar, vocês vão pegar o código que vocês já estão trabalhando em cima, que é aquele para cadastrar, dar as opções para o usuário, para cadastrar um livro, para mostrar os livros cadastrados e para pagar. Essa parte vocês não vão mexer muito. O que vai mudar é que vocês vão, no início do main de vocês, antes de começar a repetição, vocês vão ler de um arquivo ou texto binário os livros que já estão salvos. E no final depois do while, antes de terminar o main de vocês vão salvar de novo essas informações para atualizar elas. É basicamente isso. Então, vocês só vão mexer um pouco nesse código que vocês já estão mexendo. Para quando vocês abrirem o programa de novo, ele já ter as informações lá salvas e não precisar reconstruir tudo do zero. No caso, antes do while, a gente vai botar o try que lê. Isso. Isso, vocês vão tentar ler. Se for a primeira vez, vai acontecer de ele não ter nada lá, né? Aí vocês vão só criar o arquivo vazio. Tá. Daí dentro do while, a gente vai botar o try para escrever. Na realidade, dentro do while vai continuar exatamente igual como está agora. Não vai mudar nada. Por quê? Em vez de ficar salvando toda hora que mexe, também dá para fazer isso, tá? Mas para facilitar a vida de vocês podem só fazer o while do jeito que está. Então vão ser feitas alterações ali. Quando terminar o while de vocês e vai fechar o programa, aí vocês salvam aquele release novamente. Quem quiser fazer, sempre que tiver uma alteração, salvar a release também pode. É o melhor jeito, né? Mas vocês podem começar fazendo desse jeito. E aí deu certo, funcionou perfeito. Aí vocês podem criar uma funçãozinha que salva só. E aí chamar essa função sempre que vocês quiserem salvar o release de vocês. Não sei se eu respondi. Acho que sim, só na hora, quando a gente for fazer, daí vai surgir a dúvida. Beleza. Então, por enquanto é isso, pessoal. Quem tiver dúvidas dessa tarefa anterior, pode ficar na aula e o restante tá liberado daí.
Sora, então é só salvar os dados, não precisa fazer nada de tratamento de erro, né? Não, tu pode, é que tu vai ver que conforme tu vai fazer ali aquela parte Ah, do... a gente vai usar, né? vai ter que usar um pouco o try catch. Aí a forma de tratar o erro vai depender ali, se tu quer só mostrar uma mensagem pro usuário, ó, tá com problema na hora de ler, não precisa fazer grandes coisas agora, né? Por isso que eu expliquei, só pra você não ficar um negócio jogado ali, né? Tem o try catch lá. Certo. O importante é mostrar pro usuário que tá dando algum problema, né? Tá, uma parte que não ficou muito clara ainda pra mim, Sora, Uhum. é que tudo que eu tô salvando e lendo vai estar dentro do try, né? Isso. Quando for salvar e quando for ler, vai estar dentro de algum try. Tá, entendi. Isso que eu não ficou Não muito precisa, por exemplo, se o teu while ali, né? O que tá dentro do while não vai salvar nada, aquele trecho não precisa estar dentro de try catch nenhum. Tá. Quem mais? Alguém tem dúvida ainda da parte do anterior à aula de hoje? Eu tenho, Sora. Eu posso apresentar o código? Projeta aí para nós. Ó, vocês estão vendo? Sim, apareceu. Ó, Sora. Eu tive muita dificuldade na hora de excluir o livro, Certo. remover, né? Então aqui eu tô mostrando os livros, tá? Bem tranquilo. Na hora de remover. Eu não sei o que eu fiz. Eu tentei com o iterador, só que eu acho que eu tenho um problema, que é esse número livro aqui. Eu fiz ele, comecei com ele como inteiro, né? Que, Certo. tipo, eu pedi pro usuário qual o número identificador, que é tipo o código, né? Do livro que ele queria remover. E daí eu peguei isso num inteiro e depois tentei testar com o que eu tava correndo na lista, né? Uhum. Só que ele não tá. Eu não sei se eu posso usar o equals. Não, aí que tá. Como o inteiro é um tipo primitivo ó, de Java, aí a gente não usa o equals, a gente usa o igual. Tá. Esse deve ter sido o problema ali. Vamos voltar ali, ó, vai no livros e transforma para inteiro de novo, só pra gente voltar lá. E pode ir lá no livros também e mexer nisso também, né? O atributo continua como inteiro lá. Não, isso aqui não, ele não tá lá no livro só. É só. Isso aqui é o que eu pedi tá. pro usuário agora. Ah, entendi. Então é tipo a posição que tu quer já. Tipo, eu quero remover o Isso. segundo livro, tá? Entendi. Isso. Tá, então assim, ó, primeiro, vai ali no integer, quer dizer, desculpa, vai no 54 ali. Como o readline lê strings, a gente tem que ir antes do BR botar integer. Peraí que eu tenho. Aqui. Isso, é isso aí, esse código aí. Beleza. Maravilha. Então, ó, vai facilitar muito a tua vida. O que acontece agora? Agora tu pega e apaga da linha 64 até a 55. Meu Deus. Não. Tá, Ao contrário. Ok. Apagar? Que Tudo. dozinho. Isso. Tá. E aí troca guarda index para num livro ali, ó, no remove. Tá, beleza. O remove retorna um boolean para nós. Então vamos fazer esse teste. Vamos fazer assim, ó. Pode salvar num boolean ou tu pode usar ele direto dentro de um if. Tu que sabe daí. Vamos declarar um boolean ali, ó. Então, antes dessa 56, antes do lista livros remove, tu põe aí boolean, removeu, pode ser. Recebe o código que está ali na 56. Então, isso é. Tá? Tu pode apagar de baixo. Agora vamos fazer um if. Então, if removeu. Será que ele não retorna um boolean? Vamos fazer o seguinte, segura o Ctrl para nós. E clica em cima de remove ali. Isso. Vamos ver ele. Ele retorna um objeto. Tá. Então, fecha ali só. Bom, volta para a classe que a gente estava lá. Tá. Então, assim, ó, muda o boolean removeu ali para livros com L maiúsculo. É que assim, o que ele faz o remove? Ele remove o objeto e retorna esse objeto removido. Então, dá um espaço agora.
Como assim retorna o objeto removido? O objeto que ele apagou, ele retorna para nós, caso a gente queira mostrar alguma informação do objeto que foi apagado agora. Ah, ok, ok. Então escreve removido, sei lá, pode ser. Beleza. Fica em cima ali, que erro que é isso que tá dando aí, deixa eu ver. Tá, clica nessa primeira opção dele ali, não tem problema. Isso é a mesma coisa que acontece, que eu mostrei agora na hora de ler de um arquivo binário, né? Ele tá, como o remove é genérico e ele retorna esse objeto, eu tenho que dizer que tipo de objeto que eu estou removendo. Mas tá beleza, tá funcionando. Ah, aqui, né? Ok, ok. Isso. Então o que acontece? Agora a gente vai testar. Se o removido for igual a null, igual a null, significa que ele não existia lá, então não foi removido nada. Então, se isso acontecer, a gente vai dizer para ele, não foi encontrado o teu livro. É isso que a gente vai dizer para ele. Caso contrário, a gente vai dizer o que tu já diz ali embaixo, que é o livro removido. Isso aí. Else, livro removido. É isso aí. Se quisesse dar alguma informação do livro removido, daí a gente pode dar uns gets ali do removido e funciona. Tipo, livro removido.get nome, por exemplo, removido. Funciona. Por exemplo, fecha aspas em livro ali, vamos concatenar uma informação ali. Meu Deus, calma aí. Onde que tu tá falando? Tá, tem livro removido, né? Vai no texto ali, livro na linha 59 ali. Isso. Fecha umas aspas duplas aí, no meio das duas palavras ali. Isso. Tá? Mas, vamos concatenar. Agora, removido, ponto. Get título. Aí. Mais, abre chaves de novo. Chaves? Aspas duplas, desculpa. E só dá um espacinho ali antes desse R aí, só deixa um espaço em branco ali no R e no O lá antes, só para não ficar tudo junto. Sim. Show de bola. Então aí agora ele ficou um pouquinho diferente do que o pessoal fez, porque tu tá removendo pela posição. Mas tudo bem, pode ser assim, não tem problema. Não sei, senhor. Porque o que eu tô pegando é o número identificador. Certo. Mas tem esse número identificador como atributo lá? Sim, ele é o atributo número identificador. Ah, tem um. Eu não comparei, tipo, Ó, aqui, senhor. Tá bom. Aqui, ó. Tá na mulher. Então vamos lá. No principal. Tá, isso funciona, tá? Do jeito que tu fez ali. Vamos fazer o seguinte. Para tu não perder essa informação, cria um outro método, copia todo ele aí. Que isso aí funciona. Tu vai ter um remove pela posição também. Meu Deus. Tu pode ter até tu vai ter duas opções lá no menu. Já tem esse remove pela posição e vamos ter um remove pelo número identificador também. Como assim, posição? Porque o que acontece? Quando tem uma release, ele tem uma lista de livros, né? Tenho. O que a gente está fazendo agora é tu tá dizendo pro cara, qual é o livro que tu quer remover? Aí ele fala, o segundo livro que tem na lista. Aí ele remove o segundo cara que tá na lista lá. Na real, ele não tá removendo pela posição aqui. A minha ideia seria ele remover pelo número identificador, pelo atributo. Não, agora a gente vai implementar o que tu quer mesmo, mas eu tinha entendido errado. Então, desse jeito agora, a gente está removendo pela posição. Então, vamos fazer o seguinte, copia esse método aí, vamos fazer, para tu não perder assim, que aí tu tem os dois exemplos aí. Copia, cria um novo. Beleza? Nesse primeiro ali, vamos mudar o nome do método para remover livro posição. Tá? Show de bola. Aí tu muda o texto ali só, tipo, digite o número identificador, digite a posição do livro que você deseja remover, só para ficar certinho. Show de bola. Esse aí tá ok. Agora a gente vai implementar o de baixo. Então, o que a gente vai fazer agora? Até a linha 64 tá tudo certo. Beleza. Maravilha. Até ali tudo bem, porque tu leu a posição, tá tudo certo. Agora, dá um enter aí, entre essas duas linhas. Tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que ter um número ali para a gente salvar a posição que a gente quer remover. A gente vai descobrir a posição. Então, declara uma variável inteira, int posição.
sei lá, pode dar o nome que você quiser. Tá. Recebe -1, porque inicialmente a gente não quer botar uma posição válida nela, né? Enquanto eu não encontrei. Agora a gente vai fazer um for. Então, pode fazer um for com o i aquele, sabe? Int i recebe 0. Eu tava fazendo assim. Ponto e vírgula, i menor que lista de livros ponto tais, show de bola, ponto e vírgula e mais. Beleza. Agora abre as chaves ali. Show de bola. Então aqui agora vamos fazer um if. Então, if, abre parênteses, lista livros, ponto, get i. Então a gente está pegando o objeto atual. Get i, ponto. Agora a gente vai pegar o número lá. Por que ele não está descobrindo que é do estranho? Ah, muda uma coisa ali, ó. Na tua declaração no 62 ali, põe a relist, né, que nem tu botou, ó. Só que aí põe o menor, livros, maior. Só pra gente botar que realmente é uma lista de livros. Senão ele pode ser uma lista de qualquer coisa, né? Tem que fazer em tudo isso? Em todas as... Ó, aqui também não tem. É bom botar. Ah, maravilha, depois eu vou. Tá, então ali, ó, get. Agora ele já vai reconhecer, vai no ponto de novo ali. Ele já vai reconhecer. Apaga e põe o ponto de novo, que ele vai mostrar pra ti já, ó, que tem, ó, todos os atributos. Então a gente vai dar o get número identificador. Igual ao num livro que ele... Isso aí. Abre as chaves. Agora a gente vai fazer o quê? O guarda-número vai receber o i. E vamos dar um break. Por que esse break? Porque a gente não precisa testar os outros, né? A gente achou o que a gente precisava achar. Se ele entrar nesse if, eu já achei a posição, saio da repetição e aí tô ali embaixo. Aí o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer o seguinte. Recorta essa linha. Um contador de posição? Eu quero saber que número que ele quer remover, né? Então eu tô salvando o i nesse número. Agora eu vou testar esse número para ver se ele realmente entrou ali dentro. Então assim, ó, recorta essa linha 73, ó, a gente vai usar ela depois. Isso aí. Recorta ela. Não, desculpa. Dá Ctrl Z. Só mudo num livro para guarda-número. Tá feito. Meu Deus do céu. É isso. A princípio é isso. E eu tenho a posição, tipo, o guarda-número é o índice? É o índice. Se ele tiver -1, a gente só tem que testar para ver se ele dá o remove -1, se ele não vai dar uma exceção diferente, né? Se acontecer isso, aí é só tu fazer um if antes. E aí tu vai testar. Se o guarda-número é igual a -1, aí eu já digo que o item não foi encontrado. Ah, que dele manteve o original dele. Isso. Caso contrário, aí ele faz o que já faz ali embaixo, que é o remove, e mostra que foi removido com sucesso. Aí já pode... Isso aí, vai fazer isso aí. E já pode botar mensagem ali embaixo, né? Pode, é isso aí. Ah, que nem isso aqui, né? Isso, tem ali embaixo. Ah, não sabia que ele retornava o item de volta. Só. Eu não me lembrava também. Pois é. Então assim, ó, agora tu tem até uma opção a mais ali, se tu quiser botar lá no meio. Tem a remoção pelo... Ele achou que tu quer botar as aspas duplas no texto. Por isso que ficou aquela barra. Né? Agora tem a opção de remover tanto pela posição quanto pelo próprio número do livro mesmo. Ok. É isso aí, dá pra apagar tudo. Meu Deus, onde é que eu tô? Peraí, isso, calma aí. Apaga esse if de baixo ali todo. Ali. Aí. Show. Maravilha. Tá, faz sentido. Isso aí. Eu tenho outra dúvida, Soro. Que eu fui assistir a aula e tu tinha falado de fazer esse equals aqui.
Só que eu Certo. não tô usando, né? Ou eu tô usando? Não, por enquanto não. É que a gente poderia, por exemplo, pedir informações para o usuário. Por exemplo, qual é o cara que tu quer remover, tá? Então, aí o cara vai dizer, eu quero com o número tal. Então, tu poderia criar um objeto só com o número, identificador, e fazer aquele for que tu fez. Em vez de dar o get para pegar o número, tu podia dar o... Volta lá no programa principal só para te mostrar. Ó, ali na hora de comparar, ali, ó. Em vez de dar no if, na 67. Então, em vez de dar o get número identificador, tu poderia, por exemplo, botar lista número, lista de livros, ponto get e ponto equals, entre parênteses, esse outro objeto. Então, esse é um jeito diferente de comparar dois objetos, né? Em vez de pegar o número pegar o número e comparar com um número, eu crio um objeto antes, só com esse número, nem me preocupo com o resto dos atributos, porque tu está comparando pelo número, né? E aí, se eu encontrei o cara correto, ele vai salvar a posição certa. Mas isso aí é a mesma coisa, tá? Funciona igual. É bom saber fazer o equals, porque futuramente a gente vai ter que saber usar, e na hora de usar de salvar arquivo binário ali, em arquivo binário é bom ter o equals também. Então, mal não faz. Entendi. Maravilha, Soraya. É isso aqui mesmo que eu tava com dúvida. Show de bola. Então, maravilha. Obrigada. Beleza. Próxima. Professor, eu tava fazendo agora ali, eu fiz dois métodos, um para salvar e um para ler arquivos. Certo. O de salvar o arquivo, ele dá um erro, porque dentro do tem o try e tem o catch. Aí o catch ali é para exibir o erro ao criar o arquivo livros.bin, eu botei. Tá. E ele cria o arquivo, mas ele dá o erro também. Tá, me projeta aí pra nós, pra eu ver como é que tá. Pera aí. Tá, dá pra ver? Tá vindo aqui. Beleza. Tá. Create new fato. Livros. Cadê esse teu livros aí? Tu dá o write object ali. Enfim. O ideal é a gente não usar arquivo estático também, né? Mas tudo bem. O atributo estático. Mas executa aí só pra ver que erro que dá. Tá, deixa eu só ver porque ele tá com. Ele tá com um arquivo criado e deletar. Ainda, sei lá, vou cadastrar um livro aqui. Tá, exibir, ele exibe, show. Aí quando sai, ele deveria ir pro salvar arquivo. Certo. E ele dá um erro, mas ele cria o arquivo. Tá, volta lá no teu código de geral. A gente precisa de mais informações desse erro. Então, vamos fazer o seguinte. Cadê o... Na hora de salvar. Ali. Vamos fazer o seguinte, ó. Entra dentro desse cat ali. Tá. E dá um e ponto print track trace ali embaixo. Aí, esse cara aí. Roda de novo aí, faz o teste. Vamos ver, aí ele vai nos dar mais informações sobre o erro que aconteceu. Vai pra cima ali um pouquinho. Então, ó, ali tá dando not serializable exception. O que significa isso? Que lá na tua classe livro, vai lá em livro, vai lá na declaração do livro, acima. Faltou tu dar um implement serializable na linha 1. É isso aí. Show. Então agora deve funcionar. Testa de novo aí, Bruno. Deletar isso aqui. Tá.
Show. Aí agora ele já deve. Porque ele também tava dando um erro pra ler, mas agora já deve. Vamos ver agora, hein? Testa aí. Roda e mostra os livros. Aí. Olha aí, Beleza. perfeito. Beleza. É isso. Então tá, isso é isso. Valeu. Show. Próxima. Posso ser eu? Pode ser. Tá. Deixa eu botar aqui pra apresentar a tela. Que a gente fez o código. Não sei se eu fiz exatamente como é que era pra fazer. Vamos ver. E o if ali, ele tava meio que funciona, não funciona. Vamos ver. Beleza. Tá aparecendo? Tá aparecendo. Beleza. Fiz aqui o código. Primeira coisa, scanner, tu pode cria um só. Não precisa ter vários. Ele é o mesmo, faz a mesma coisa, então não precisa ter vários. Não precisa? Não. Um scanner só pro todo o teu programa ele funciona. Depois Tá. tu tira, mas tudo bem. Tá, Sim. beleza. Tá. No scanner ali. Tá. Declarei o que está sendo usado no scanner. Array list como string. Então, mas o teu problema é que a gente tem que ter uma release de livros. Então, a gente não vai ter a release de strings. Antes de fazer isso, você tem que criar classe livro, criar os atributos do livro, criar getSet, criar construtor, criar toda aquela parafernália lá. Aí depois, ao invés de string ali, tu vai ter livro. E aí, cada vez que tu tiver um livro novo, tu vai criar um objeto livro. Tá. Mas tudo bem, tá. Beleza. Adicionou ali alguns livros. Um print dizendo quais são os títulos da biblioteca. Que ele faz a repetição. Falta tu fazer um laço de repetição nessa jogada aí. Pra mostrar, tipo, opções pro cara, né? Digite 1 pra inserir um novo, 2 pra mostrar todos, 3 pra remover. Mas o primeiro passo, cara, pra fazer, não é nada disso aí. Primeiro tem que fazer a classe livro. Então, cria a classe livro, cria os atributos, pensa que atributos que vai ter no livro, cria tudo como privado, cria getSet, cria construtor. Sim. Tem que fazer tudo aquilo ali primeiro. Depois tu vai pensar no main, né? E aí tu vai criar o arraylist ali, botar o arraylist de livros, de livro da classe que tu criou antes. Então tu tá programando ainda como a gente programava lá em Python. Tem que começar a mexer na orientação dos objetos. Primeiro a gente vai criar a representação do tipo de um livro, para depois fazer o programa principal. Sim. Dá uma revisada aí nas aulas. Aí. Tá. Só que o problema mesmo é que eu não tô conseguindo fazer funcionar o if direito. Tá. É que tu não pode comparar string com um diferente nem com igual. Ali, ó, no T1, põe T1 ponto... Quando for string, né, tem que botar a tua primeira variável, ponto, equals, abre parênteses, falta um S. Abre parênteses, aí dentro do parênteses que vai estar o teu N ali, o texto. Aí tu tira o diferente N ali. E como tu quer fazer diferente? Se fosse igual, era isso aí. Como tu quer fazer diferente, tu tem que botar uma exclamação antes do T1. Tá. E é equals com Q, não com G. Vou botar uma exclamação antes do T1 ali para como tu quer fazer diferente. Antes do T1. Não, mas aqui dá pra usar como gosta. Tá, sim, não. Tá, beleza. Essa parte é isso. Mas primeiro, cara, começa a fazer o livro. Tem que fazer o livro antes. Aí depois tu volta pro main e ajusta o main, né? Tá. A dúvida mesmo ali era só isso daqui, porque o resto do código tava indo. Mas tem que fazer o livro lá. Senão isso aí não tá fazendo o que a gente tá pedindo ali pra parte de orientação a objetos, né? Sim. Beleza, dá uma revisada na parte de atributos, construtor, getSet, dá uma revisada geral ali. Tem que fazer o livro antes. Certo. Beleza. Quem é o próximo? A próxima? Mais alguém? Sora,
Diga. Eu peguei meu código agora para tentar modularizar ele, eu ia fazer modularizar para entregar no próximo. Uhum. E eu esqueci como é que a gente faz para declarar aquele método buffer reader uma constante, para eu não precisar chamar em todos os métodos. Tá, projeta aí só pra te dizer ali o que tem que botar. Show. Aqui. Eu fiz o programa aqui, né? E agora eu tava tentando modularizar, eu criei a função já, criei o método. Puxa ali ó, aquela linha 31, recorta ela ali, ó. Isso. Recorta. Vai lá pro início da classe, depois que declara ali public class main, ó, dá um enter ali. Isso. Então, tudo que a gente declarar aí, em qualquer método depois ele vai conseguir acessar. Então, cola aí o que a gente copiou, beleza. Só que como ela é um atributo, vamos botar como static. Então, põe static ali. Na frente aqui? Isso aí. Show de bola. Agora ele está reclamando ali porque tem que botar o frozen no método. Então, fica em cima do erro ali. Ó. Se quiser escrever, ele faz para ti também. Só fica em cima sem clicar, ele mostra. Aí, ó, isso aí. Aí tá certo. Show. E aqui eu passei como parâmetro a minha lista de livros. É dessa forma que eu tenho que passar? Não, isso aí, porque aí tu vai modificar lá dentro, ou vai ler, vai ver o que ela, nesse caso só de essa é a cadastrar, né? Tu vai adicionar ela dentro e aí quando tu voltar para mim já vai estar tudo certo. Sorry, e outra coisa. Aqui na minha classe livros, eu não sei por que o meu get não ficou diferente. Diferente do que? Todos eles estão em cinzinha, né? O meu... não, é que enquanto tu não usar o método, ele fica em cinza ali. Mas tá tudo certo. Ah, tá. Tá bom. Beleza. Próxima. A Ana tinha entrado em contato. Tem dúvida, Ana? Na remoção? Tenho, sim. Mostra aí, projeta para nós ali. Estão vendo? Tô vendo. Dá pra ver? Uhum. Tá. Então ali, ó, tá o nome do livro, beleza? A gente naquela linha 35 ali, ó, é que a gente vai fazer, em vez de remover, porque se tivesse o objeto inteiro pronto para remover, ia funcionar. Vamos no teu livro lá, vamos fazer um teste, fazer um pouco diferente o teu. Então vamos fazer assim, ó, vai na linha 18 ali que tá mais vazia. Vamos implementar o equals. Então vamos fazer o seguinte, escreve equals. Isso aí, dá um enter. Opa. Ok, next. Peraí, volta. Previous. Oh my God. Peraí, Não, de novo. Vai de novo. Beleza. Tá, next. Só seleciona o nome ali, ó. Desmarca os outros. Só o nome. É nomes ou é nome? Ah, meu pai. Tá, põe o nome só, então. Beleza. Tá. Next. Tá, pode finalizar. Beleza. Então, ele fez um jeito de comparar objetos para ti pelo nome. Então, quando a gente volta lá no teu programa, o que a gente vai fazer agora? Acho que é no outro main, no menu biblioteca. Antes de remover ali, a gente vai criar um objeto livro. Então, na entradinha 34 e 35, dá um enter aí. Vamos fazer assim, então, livros, que é o nome da tua classe, com L maiúsculo. Beleza. Dá um espaço. Livro, pode ser o nome da variável. Recebe, como igual.
New livros. Entre parênteses, vamos botar só o nome livro remove. Ponto e vírgula no final. Agora sim, volta lá na classe livros. A gente vai criar um construtor que só recebe o nome. Então, vou fazer o seguinte. Pode copiar aquele construtor da linha 10 a 14, ó. Copia e cola ele. A gente só vai tirar o ISBN dele só depois. A gente vai ter uma outra versão só. Vou botar onde? Dentro da classe ali, na linha 15, pode ser? Beleza. Cola aí para nós. Tira o int SBN ali, tira a vírgula também. Show. Tira a linha 17, que a gente não precisa dela agora. Então, a gente criou uma forma agora de criar um livro só com nome. Porque a gente tem aquele jeito de comparar com equals só pelo nome. Então, vai lá no teu menu biblioteca. E agora, tá feito o removido. É isso. Acabou de remover pelo nome o objeto. Só que a gente tem que mudar um negócio ali. Na 36, volta ali. Em vez de nome livro remove, vai ser livro. Só livro. Tá. Então a gente criou o objeto, pediu para remover e feito. A gente removeu o objeto com o nome. É para funcionar. Testa aí para nós. Enquanto isso, a Vitória levantou a mão. Diga, Vitória. Não sei qual é o agora, mas ele tá gritando aqui. Eu vou transmitir depois da Ana. Tá, beleza. Dá um mostrar agora, só pra gente ver se tá vazio. Não. Aqui, Não. ó. Tá. Continua com o mesmo, né? Sim. Estranho. Tá, vamos fazer o seguinte. Então vai no teu remove lá. Vou mudar um pouquinho ele, então. Vamos fazer o tradicional, então. Então, assim, ó. Essa linha ali. Vamos tirar 36, tá? A gente ainda não vai fazer isso. E agora a gente vai fazer uma repetição. Então, pode dar um enter aí. A gente vai começar a programar aí. Então, primeira coisa, antes de qualquer coisa, vamos achar a posição. Não, a gente não precisa. Bom, vamos achar a posição. Int espaço posição. Vamos achar a posição que ele está. Recebe -1. Ponto e vírgula. Vamos fazer um for agora. Um for daquele. Vai para apaga ali só. Vamos fazer o seguinte, ó. For de novo. Usa o for i ali embaixo, ó. Aí. Então ali, entre o menor e o ponto e vírgula, vamos botar. Como é que é o nome do teu? Lista de livros. Ponto size. Show de bola. Então agora a gente já vai percorrer todos os livros. Agora aí dentro do for a gente vai fazer um if. Então, if lista de livros ponto get i. Agora ali do lado vai botar um ponto entre os dois parênteses ali. Vai botar ponto equals. Livro. Tá, vou ver, não entendi. Tá? Aí dentro vai abrir as chaves aí. Vai fazer posição recebe i. Dá um enter. Posição recebe i. Ponto e vírgula. Show. Lá fora do teu for,
Ah, fora do for. Fora do for. A gente vai fazer um if agora. If posição igual a -1. Aí tu vai abrir as chaves e vai dizer pro cara que o livro não foi encontrado. Else. Abre chaves. Tu até pode deixar isso removido dentro ali, se quisesse. Só pra gente mostrar pro usuário que foi removido. Deixar onde? Ali dentro do else. E agora a gente vai chamar o remove. Então, dentro do else ainda, a gente vai botar a lista de livros, ponto, remove, entre parênteses, posição. Só troca o ponto e vírgula por ponto ali, ó. Ficou Meu Deus. posição, ponto e vírgula, a princípio é para funcionar agora. Vamos ver se teu equals está funcionando agora. Agora não encontro o livro. Dá um 3 aí pra mim. Ele não tá pagando, né? Vamos ver o teu mostrar ali também. Vamos ver se ele tá funcionando. Teu cadastrar. Ah, teu edit tá errado. Por isso que não tava funcionando. A gente tem que criar o objeto lá no opção 1. Ah, na opção. Então a gente não pode adicionar uma string, né? O teu array list não vai ser de strings. Faz o seguinte, me manda o projeto, eu vou dar uma mexida nele, eu ponho os comentários ali. Essa parte ali da linha 25 ali tá com problema. Aí que a gente vai ter uma lista de objetos livre, não uma lista de nomes. Então ali a gente vai ter que mudar. E a gente vai criar o objeto a partir do livro e aí depois vai fazer, né? Então por isso que não tá funcionando o teu remove. Me manda por e-mail que eu dou uma olhada hoje, aí eu te retorno ali. Acho que vai ser mais fácil. Beleza? Obrigada. Nada. Vitória, então? Show. Certo. Sor, ele surtou aqui, ó, aqui no meu main, nesse else aqui e no while. Tá. O teu while terminou antes, eu acho. Fica... tá ali em cima... Deixa eu ver... Ele não aparece. Deixa eu ver. Fica no... É que tem apaga essas chaves da linha 67. Mas fecha. Ué? É que eu esqueci Tinha de uma mais, fechar. né? Tinha uma mais ali. Sim. Não acredito que era só isso. Menos mal. Vamos ver. Ai, meu inteligência é muito lento. A princípio é isso. Mentira que era só uma chave. Dança. Pulei uma. Não pode. Não acredito. Acho que tá funcionando sim, Sor. Oi? Acho que tá funcionando sim. Acho que sim. Valeu, Sor. Valeu. Ângela, tem alguma dúvida? Então, Sora, eu tava com bastante dificuldade, assim, mas vendo agora, mais ou menos eu consegui ter uma ideia, aí eu vou tentar fazer, Tá. e qualquer coisa eu vou te mandando daí, Tá, beleza. tá? Tranquilo. Pode ser até hoje de noite, né? Sim, sim. Só se tu me mandar por e-mail, só me avisa no WhatsApp ali, porque às vezes eu não olho e-mail só, mas Tá. tranquilo. Beleza. Obrigada. Valeu.
Valeu. Então tá, pessoal. Ana, depois me manda primeiro, eu dou uma olhada. O teu problema tá na adição, na realidade. A remoção tá correta. Ah, sim. Então eu vou te mandar já o e-mail já. Beleza. Daí eu já te retorno depois, já dou uma olhadinha rapidinho e já te retorno. Tá bom. Valeu. Obrigada.